Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. E nós tivemos aí o respiro do SP500, né? Então ele teve aquele dia, anteontem ele teve aquele dia com uma queda aí preocupante, né? E ontem ele praticamente devolveu quase toda a queda, hoje também está ali perto do topo histórico, então nada para se preocupar, continua a tendência, tá tudo ok, tá? Os balanços dos bancos que vieram essa semana estão dentro do esperado, né? Verdinhos ali, e alguma coisinha vermelha, um pouquinho menos de receita, um ou outro, mas continua naquele ritmo dos balanços muito bem, né? E o Brasil ontem ficou meio sem acontecer nada, né? Acontece muita coisa no Brasil, mas a bolsa ficou meio ali na mesma, né? O dólar teve um dia de baixa, mas ele continua ainda dentro daquela região sem perder fundo, né? Então não vamos perder tempo, vamos rapidamente aí para os gráficos, que é o que interessa. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, veja que não tivemos um dia com grandes movimentações, né? Nem verde nem vermelho. E o SP500, a mesma coisa, a NVIDIA andou um pouquinho, mas como ela está dentro da consolidação, não significa nada, né? E o resto está na mesma. Já o VIX, depois de ter dado essa alta aqui, já voltou para a casinha aqui, né? Trabalhando perto dos 15 pontos. Os juros dos Estados Unidos continuam consolidados, o da Europa ainda não resolveu virar para trás, só que está com cara de pullback aqui nessa região e de ainda ir mais para cima, né? Aquela esperança dele descer está indo por água abaixo. A mesma coisa o Reino Unido também reagiu aqui nesse fundo, e o Japão continua no seu zigue-zague de alta, né? Olhando aqui o SP500, veja que ontem ele, na verdade, anteontem mesmo ele já tinha reagido, né? E eu mostrei os 60 minutos e aconteceu exatamente o que a gente esperava, né? Ele voltou ali a testar o topo, que é onde ele está nesse momento aqui, né? Muito próximo aqui do topo, né? Então, eu canso de mostrar para vocês, né? Principalmente o pessoal lá do método DX, né? Esses fundos aqui numa tendência de alta, você não pode desperdiçar. Olha só que trade bonito, né? Na verdade, ele deu até um outro trade aqui no meio do caminho, né? E agora está aqui vendo o que vai fazer. Nesse momento aqui não tem o que fazer, né? Então não dá para vender, não dá para comprar, precisa esperar algum outro movimento. Mas ele voltou ali para o topo histórico e está tudo bem, né? Olhando a Nasdaq, a mesma coisa, continua na mesma região, também devolveu aquela queda, e o Dow Jones está prestes a romper. O Dow Jones tem compra aqui nesse rompimento, né? Mesma coisa o Russell 2000, olha, aqui continua forte. Então ontem teve um dia forte, aqui já está com um gapzinho de alta na abertura, né? E a Europa, o Eurostock 50 continua na mesma. Quanto mais tempo ele ficar aqui, maior a probabilidade de ele fazer um rompimento para cima sem correção. A mesma coisa o DAX, olha só, começa aqui a embandeirar, né? Não me parece que ele vai voltar aqui para testar topo, pelo menos por enquanto. Reino Unido continua forte, ontem mais um dia uma barra forte. A França já veio fazer o pullback aqui, vamos ver como é que ela se comporta aqui nessa região. Se marcar um fundo é uma oportunidade de compra. A Espanha continua consolidada no topo e a Itália continua consolidada no topo, os dois aí prestes preparando para fazer um próximo rompimento. A China ainda está dentro da consolidação, não tem o que fazer, e o Japão segue no seu zigue-zague de alta, se preparando aqui também para mais um rompimento. Os mercados emergentes continuam aqui para cima, né? Então ontem teve mais um rompimento. O EWZ, olha, prestes a romper aqui, vamos ver como ele se comporta hoje, mas tem tudo para romper e continuar essa alta, né? Indo para as commodities, nós temos o petróleo aqui, que confirmou aqui esse topo, né? Confirmou não, né? Configurou o topo. A confirmação é a perda aqui desse fundo para voltar a manter a tendência, né? Eu vejo uma coisa muito parecida com isso daqui, com os outros topos, né? Hoje ele está fazendo uma reaçãozinha, mas enquanto não superar esse topo, tem venda nesse petróleo, tá? O minério de ferro fazendo um pullback, a Vale ainda permanece com força, mas ele tem que parar aqui em algum lugar para continuar alta, né? Por enquanto é o zigue-zague de alta. O cobre, a mesma coisa, né? Tá aqui no topo, voltando um pouquinho. O ouro consolidado aqui, então pegando energia para um próximo rompimento. E a prata também, olha só, ontem alguma volatilidade, mas isso aqui está com toda a cara que vem mais alta, né? Continuo dizendo que a prata tem uma atração pelos $100, que está evidente, né? A platina, nenhuma novidade. O paládio, também nenhuma novidade, corrigindo um pouco aqui, precisa esperar esses negócios romperem, né? O urânio,
aqui, olha só, anteontem ele tinha feito uma barra de alta, né? Ontem não aconteceu muita coisa, hoje já está abrindo com gap de alta. Ele está voltando ali para o topo histórico, né? O DXY continua aqui nessa consolidação, nenhum movimento muito relevante. O Bitcoin ontem fez um dia de baixa, mas está se segurando aqui. Eu ainda confio de que ele volte ali para a região dos 100 mil dólares. E o Ethereum também ainda confio que ele vai romper aqui, né? Estou trabalhando dessa forma. Das magníficas não teve nada de muito especial. Vamos direto aí para o Brasil. Então, olhando aqui os DIs, veja que o DI está tentando fazer uma reação aqui, ele está lutando aqui para não perder o fundo, né? Impressionante. Mas a tendência do DI é de baixa. Olhando aqui o índice, tivemos um dia de alta ontem, mas com pouca movimentação, né? Então, quando a gente vê aqui os 60 minutos, não deu para fazer muita coisa, né? Porque ele ficou aqui enroscado nessa região. A única coisa que eu digo, assim, isso aqui está em tendência de alta. O ideal é operar comprado. Se ele começar a fazer isso daqui, der uma oportunidade para day trade, ele pode voltar aqui para os 166 e aí dar um tradezinho de venda, tá? Mas não é o trade que eu mais gosto não, o ideal seria compra, né? O dólar ontem, ele caiu um pouquinho aqui, mas veja que ele ainda está acima dessa linha aqui, desse fundo, né? Então, quando a gente olha aqui no diário, esse é o suporte, né? Então, ontem teve um dia de baixa aqui, mas não dá para vender porque está muito perto do suporte, né? A não ser que ele venha perder o fundo, né? Mas eu estou trabalhando com o cenário de ele deixar um sinal aqui de compra para voltar aqui para o topo, né? Enquanto isso não acontecer, não tem muito o que fazer, tá? Olhando aqui as small caps, ontem teve um dia de baixa, mas se romper o topo tem compra. O Itaú, se romper o topo tem compra. O Bradesco, eu falei ontem que tinha oportunidade de compra no day trade aqui, né? Porque ele deixou esse 1, 2, 3 aqui no diário. E hoje também tem oportunidade de compra. Ele tem tudo para vir voltar a testar o topo, né? O Banco do Brasil continua com essa venda aqui configurada. Pode acionar a qualquer momento, né? Então não desconfigurou. E a Sambi, consolidado aqui, nenhuma novidade. A Vale continua para cima, né? Então ontem ela não se mexeu, demonstrou força, porque o minério de ferro foi para baixo e ela continua aqui para cima, né? E a Petrobras também, olha, ela deixou agora esse inside candle aqui, então, como ela está nessa região de resistência, se perder o fundo aqui, para mim tem venda nessa Petro, tá? Então, esse aqui é o desenho aí do dia para mim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, relembro aí, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve nos canais, né? No YouTube /Fernando Modé, no meu X, @M de Roberto, no Instagram do Modé, @MFModé. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do YouTube, ou então manda DM pra gente nas outras redes que a gente explica aí. Valeu, abraço.